Fala galera, tudo na paz? Hoje eu vou começar uma série nova de vídeos chamada Coisas que Levei Tempo para Aprender. Essa série vai ser baseada num artigo bem antigo de um jogador chamado Tony Dunst, o Bond 18, e foi um dos primeiros artigos que eu li quando comecei a jogar poker. Eu fui até o Tony Dunst, eu perguntei para ele se eu poderia atualizar o artigo dele e gravar essa série de vídeos para ajudar a galera aqui do Brasil, e ele disse que sim, e eu achei isso fantástico, porque eu me lembro até hoje do momento, da época em que eu li esse artigo, eu jogando um free roll, um torneio bem baratinho, e ao mesmo tempo que eu jogava, eu li o artigo e aplicando ali os conceitos em tempo real, e me ajudou demais, porque é um artigo que fala sobre conhecimentos gerais de torneios de pôquer, e ele vai dar uma base muito boa para quem está começando. O Tony Dunst foi além, ele foi um cara ainda mais bacana. Além de deixar eu gravar essa série de vídeos, ele enviou um vídeo mandando um abraço para a galera do Brasil e desejando boa sorte para vocês. Então, confere aí. Hey guys, I'm Tony Dunst, and I wanted to give a shout out and say good luck to all the poker players down in Brazil. As you're probably aware, Yuri has converted some of my old things. It took me a while to learn articles. Those were some articles that I wrote as I was developing as a poker player, and tried to distill some of the things the players around me told me that I felt was some of the best and most useful advice. So although they're a little bit outdated, hopefully you can still take something useful away from them. Anyway, best of luck at the tables, and Yuri, take it away. Irado, né? Também fiquei bem feliz com esse vídeo, ele foi um cara super bacana mesmo. Mas é isso, chega de papo furado e bora pro conteúdo. Então, aqui estão os assuntos que vamos abordar nessa série de vídeos. Como eu falei, eu estou atualizando a versão original do artigo com conhecimentos atuais. E assim que acabar essa série de vídeos, eu vou disponibilizar para download o artigo todo, o arquivo Word aí do artigo. E é isso, espero que vocês curtam e bora pro conteúdo. A parte número 1 do nosso conteúdo, eu vou falar um pouco sobre o tamanho dos stacks, como jogar cada faixa de stack em um torneio de poker, porque eu acho que é a coisa mais essencial, né, você saber pilotar todos os tipos de stack. Para começar, eu vou começar pelo mais fácil, que é com 10 big blinds ou menos. Esse conhecimento já é um pouco, acho que quase todas as pessoas já sabem que com menos de 10 big blinds, qualquer mão que você estiver jogando com esse stack é um shove, é all-in. Então não existe, obviamente que jogando exploravelmente, eventualmente você vai poder dar algum limp no small blind para que o big blind dê all-in, mas no geral, todas as mãos que você for jogar são all-in. Existem algumas tabelas na internet que dão os ranges exatos ou bem aproximado disso, das mãos que você tem que dar all-in de todas as posições. Eu deixei aqui no slide, tem aqui o link do Push Fold Charts, que é um dos sites que tem essa tabela, e eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Outra coisa muito importante para saber, que você deve saber, é o entendimento sobre o tamanho dos stacks e o quão light são os seus shoving ranges quando estão em short stack. Por quê? Você saber qual é o range que o seu oponente dá all-in quando está short stack vai ajudar a escolher as melhores mãos para você dar call. Então é muito importante você saber disso, porque você vê principalmente em torneios que os jogadores não têm tanta experiência, às vezes eles não dão all-in, eles dão all-in muito mais tight do que eles deveriam, ou seja, você também vai ter que pagar muito mais light. Em compensação, quando você está jogando contra um jogador regular, você sabe que, por exemplo, no small contra big ele vai dar all-in com muitas mãos, então você pode pegar lá uma mão muito mais vulnerável e dar call que vai ser lucrativo. Um exemplo é, sei lá, rei 8, por exemplo. Se um regular dá all-in do small blind, você pode pagar tranquilamente. Se é um jogador recreativo que é um pouco mais seguro, mais tight, eventualmente você pode foldar essa mão. 14 a 21 big blinds. Você pode usar a estratégia só de all-in com 14 big blinds? Sim, pode, se você quiser. Mas, com esses stacks, você já pode começar a ter estratégias de raise e fold. Inclusive, eu gosto mais dessa estratégia de ter range de raise e fold, e não pegar todas as mãos que eu vou jogar e all-in com esse stack. Que mãos que você deve escolher
para raise e fold com esses stacks. Obviamente que raise e call você já sabe quais são as mãos que você vai escolher, né, que são as mãos de valor. Mas para dar raise e fold, eu uso sempre mãos com blocker. O que são blockers? O Wise e o Rei, que são cartas que bloqueiam mãos que o nosso oponente pode nos voltar ao win. Então geralmente eu escolho essas cartas, ou duas cartas que flopam 2 top pairs fortes. Valete 10, Dama 10, Dama Valete são exemplos muito bons. Por que ao invés de eu escolher, não sei, deixa eu pensar uma mão, 7-6 do mesmo naipe, eu escolho um Dama Valete off para abrir, por exemplo, de middle position? Primeiro, com esses stacks você tem que focar muito em flopar top pair, porque você já não tem mais tanto stack para realizar a equidade de mãos com equidade robusta como o 7-6 suited. Você não tem mais lá 3 streets para sair apostando, para ver o seu draw, ou para pagar, por exemplo, para ver o seu draw e coisas do tipo. Geralmente, você já vai estar quase em all-in no turn lá e você não vai ter como realizar essa equidade sem investir todo o seu stack. E aí, muitas vezes você vai all-in com uma equidade ruim contra o range do oponente e... Por isso que eu prefiro mãos que flopam top pair. Com esses stacks também é muito importante você focar no Rei Steal. O que é o Rei Steal? Quando os jogadores estão em posição, por exemplo no button e cutoff, obviamente que eles vão tentar roubar os blinds com mais mãos do que eles tentariam, por exemplo, do TG. Então isso é um steal. Significa literalmente roubar em inglês. Então o que você vai fazer com esses stacks? Re-roubar o oponente. Quando eu digo Rei Steal, obviamente que eu não coloco as mãos de valor. Porque as mãos... Óbvio, você vai dar win com as mãos de valor? Sim, só que as mãos de valor você quer call. O Rei Steal, basicamente, são as mãos que você vai dar win, mas que você não quer call. Que eu também gosto de escolher muitos blockers, justamente porque bloqueiam as mãos que o nosso oponente nos daria call. Você pode colocar outras mãos também no meio, que jogam bem em all-in, assim, umas mãos com muita equidade, como, sei lá, Valete 10 suited é um exemplo. Então, vamos lá. 22 a 30 Big Blinds. 22 a 30 Big Blinds acho que são os stacks mais comuns em torneios. Digo online, né? Porque live geralmente a estrutura é um pouco melhor, então os stacks ficam um pouco maiores. Então, com esses stacks você também pode dar vários open raises. Continue preferindo mãos que flopam top pairs bons. E com esses stacks você já pode começar a adicionar a estratégia de 3-bet light. Para quem não sabe o que é 3-bet light, é você reaumentar a aposta de um oponente sem ter uma mão real, sem realmente ter as rei, etc. Tomar cuidado com o tamanho das apostas do oponente. Automaticamente tomar cuidado com o tamanho do seu raise, do seu 3-bet, para você não se comprometer com o pot. Muitas pessoas têm a dúvida, mas eu posso dar 3-bet fold com 20 Big Blinds? Sim e não. Você pode e não pode. Depende do tamanho do raise do oponente e depende do tamanho do seu raise. Depende de quanto você investiu de ficha naquele momento. E depende da equidade da sua mão também contra o range do oponente. Então tome muito cuidado com isso. Por exemplo, você vê um jogador lá, você tem 22 Big Blinds, você vê um jogador abrindo 3 vezes o Big Blind, você vai lá e faz 9 Big Blinds, obviamente que você não vai poder foldar mais, porque você tem um stack de 22 Big Blinds. Então tomar muito cuidado com isso, presta atenção. Geralmente os momentos em que você pode dar um 3-bet e foldar pro all-in com 22 Big Blinds é quando, não sei, o oponente, por exemplo, faz 2 Big Blinds, faz um mini raise no caso, e você vai lá e faz 5 Big Blinds, por exemplo. Você faz 2 vezes e meia a aposta dele. Geralmente, dependendo da mão que você escolher, você pode dar um fold tranquilo, porque a sua mão versus o range dele não vai ter a equidade, a força suficiente para dar call. De 30 a 40 BBs, você tem quase todas as ferramentas, tem praticamente todas as ferramentas, mas nesse momento qualquer pot é decisivo na construção ou destruição do seu stack. E isso é verdade, porque assim, de 30 a 40 Big Blinds você está confortável? Sim, você está confortável no torneio. Porém, qualquer mão que você perca ali, que você perca 8 Big Blinds, por exemplo, já deixa o seu stack naquela zona do agrião ali, aquela zona que você não tem mais tanta ferramenta. Então tem que tomar muito cuidado com as estratégias, principalmente no momento em que você vai blefar, por exemplo, que você vai investir fichas blefando. É interessante que você escolha blefar contra oponentes que tenham ranges mais fracos, procurar não ficar blefando muito caras tights ou caras que estão abrindo lá do TG ou TG mais um. Com esse stack você tem a opção de dar raises, calls em 3-bet, 3-bet e 4-bet também. Como eu já expliquei, 3-bet é quando você dá um realmento na primeira aposta do oponente. 4-bet seria
a quarta aposta, obviamente. Então a primeira aposta é o blind, a segunda aposta é o bet, a terceira é o tribet, aí vem o 4bet, que é um realmento na tribet do seu oponente. Geralmente quando você tem de 30 a 35 big blinds, a melhor estratégia é ir de 4bet all-in. Geralmente você não pode dar um 4bet esperando foldar pro all-in do oponente. Por quê? Porque, como eu falei antes, você vai investir uma parte muito grande do seu stack, você vai investir muita ficha, o que vai fazer com que te dê pot odds para dar call. Quem não sabe ainda o conceito de pot odds, enfim, deixa o comentário aqui, que eu penso se eu posso fazer um vídeo no futuro explicando um pouco sobre o conceito de pot odds. Mais de 40 big blinds, você tem o arsenal completo, você está extremamente confortável no torneio, suas chances são muito boas, e é o momento de você explorar a mesa. É o momento de você ser agressivo no momento certo, mas sempre tomar muito cuidado para que a confiança não suba demais e você acabe vomitando ficha, o que eu vejo que muitas pessoas fazem. Então não é porque você tem muitos blinds que você tem que começar a jogar com um range muito fraco, porque é muito fácil se adaptar a isso, seus oponentes vão perceber que você está jogando muitas mãos, o que vai ser fácil de te explorar. Ou seja, eles vão começar a dar muitos raises em você e etc. Então, com esse stack, o que você tem que fazer? Você tem que explorar justamente os ranges fracos dos oponentes, ou seja, pessoas que estão jogando ali de late position, do cutoff, botão, small blind, e com esses stacks geralmente também explora muito os short stacks. Uma pergunta muito comum que as pessoas têm, uma dúvida muito comum que as pessoas têm é: você pode dar raise e fold para um cara que está short stack com 10, 9 big blinds? Novamente, a resposta é sim e não. É a mesma coisa que eu falei sobre o tribet com 22 big blinds. As pessoas perguntam se pode tribetar, eu digo que sim e não. Por quê? Porque tudo depende do tamanho da aposta. Por exemplo, se você... uma mesa sem ante, por exemplo. Você pega e abre o seu Ace 3 suited do middle position, por exemplo. Um oponente vai ao in no cutoff, por exemplo. Não, vou pegar outra mão, vou pegar lá, rei 10 off. Você abre o seu rei 10 off, o oponente vai ao in de 10, 11 big blinds do cutoff. Não tem ante, você investiu 2 big blinds, você não tem que dar call, porque provavelmente o range do seu oponente é muito forte, porque ele sabe que ele tem pouco fold equity, você não vai foldar muito para o win dele, e ele vai dar o win com mãos muito, muito fortes mesmo, que você não vai ter a porcentagem o suficiente versus o range dele para poder dar call nesse tipo de situação. Então é isso, galera. Essa foi a primeira parte do nosso artigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que para muitas pessoas são conceitos básicos, mas também sei que para muitas não são. Inclusive quando eu li, eu achei fantástico, eu aprendi demais. Então é isso. Se você gostou, dá um like aqui no nosso vídeo, dá um subscribe no nosso canal e um abraço, até a próxima.